Boa tarde a todos. Uma satisfação recebê-los para que a gente possa realizar, no dia de hoje, 25 de maio de 2017, audiência pública na Câmara Municipal de São Carlos, onde nós vamos demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2017, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos aqui presentes no plenário, os assessores, os profissionais, servidores da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Fazenda. Queria cumprimentar quem em casa nos vê e nos ouve, muito boa tarde. Já de início convidando para fazer parte da mesa o Mário Luiz Duarte Antunes, secretário municipal de Fazenda. Está aqui ao meu lado também, fará parte dessa audiência, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de São Carlos, o vereador João Miller. Quero agradecer também a presença do vereador Lucão Fernandes, do vereador Dimitri Cian, do vereador Robertinho Mori e demais assessores dos outros vereadores. Aqui presente também do vereador Edson Ferreira, assessoria do Edson Ferreira e as outras assessorias mais aí. Eu cumprimentei os servidores da Fazenda. A Câmara Municipal, eu tenho dito que nós aqui temos que trazer grandes discussões para essa casa que está acontecendo. E trazer essa discussão do que está acontecendo, o que se pretende, o que aconteceu nesse último quadrimestre é importante demais. Eu queria desde já justificar que quem irá presidir a sessão nesse momento será o vereador João Miller, que eu vou continuar cumprindo a agência da presidência da Câmara, mas ele fará a presidência da audiência pública e com certeza tocará essa audiência com maestria. Então, eu quero agradecer a todos, desejar uma boa reunião, dizer que meus assessores estão acompanhando a audiência pública e com certeza o vereador João Miller vai nos passar depois a presidência um resumo do que foi definido aqui. João Miller, por favor, que assuma. Uma boa tarde a todos, uma boa audiência. Só fazer um comentário, João, que me permita, antes de você vir para cá, o Dimitri está aqui, e avisar a população que se utiliza do equipamento público, o Bom Prato, um programa bem avaliado do governo do Estado, que é um sucesso na cidade de São Carlos, que na última sessão o vereador disse sobre a falta de pagamento de energia elétrica, né? E eu queria cumprimentar o vereador por ter levantado esse tema, e o secretário agora de pronto nos garantiu, foi efetuado o pagamento das contas de energia, então não tem mais problema. Então quem está nos acompanhando é um problema a menos para que a gente possa resolver na cidade de São Carlos. Obrigado, secretário. Vereador João Miller. Obrigado, senhor presidente. Quero apenas agradecer ao secretário que se mostrou muito sensível a essa situação e pôde resolver o problema do Bom Prato. Pelo menos por enquanto, a população pode ficar tranquila quanto a isso. Obrigado, secretário. Verdade. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência nessa audiência pública, né? Como já disse o nosso presidente, é uma determinação legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Em maio, setembro e fevereiro, a Prefeitura deve ir à Câmara fazer essa audiência e apresentar as metas que estão sendo atingidas ou não, as metas fiscais. A dinâmica será o seguinte: uma apresentação de 20 minutos do secretário, né, sobre esse primeiro quadrimestre de 2017. Depois nós abriremos para questionamentos dos vereadores, né, no máximo 3 minutos, para considerações ou questionamentos. E depois também aqueles que estão nos acompanhando aqui terão a oportunidade, inclusive, de participar dessa audiência. Então, Mário, pode se dirigir até a tribuna, você terá até 20 minutos. É claro que se precisar um pouco mais, sem problemas. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, vereador João Miller, aos demais vereadores, por demonstrar os números e, na verdade, mostrar um pouquinho, né, é um resultado do trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda. Agradeço a presença dos nossos colegas, porque esses números que são demonstrados aqui hoje, na verdade, é um pouquinho do trabalho de cada um deles
que alguns estão representados aqui. Então, não é um número meu, é um número nosso, e é um pouquinho de cada um. Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade, vereador João Miller, de informar que nós nomeamos um diretor financeiro, que nós ficamos 4 meses sem diretor financeiro. E o Marco, que é chefe, que é servidor de carreira da Secretaria Municipal de Fazenda, é o nosso diretor financeiro a partir de maio. Tá? Então, é mais uma peça para nos ajudar aí no controle do que a gente tem que fazer certinho, tá bom? Você exercia antes, diretor? É o cargo que eu exerci em 2016. Uhum. Tá certo? Então, vamos lá. A dinâmica, eu vou utilizar a mesma dinâmica que nós fizemos em fevereiro, porque o feedback que eu recebi foi que as pessoas gostaram. Eu vou falar os números do primeiro quadrimestre de 2017, vou compará-los com o primeiro quadrimestre de 2016, tá? E com isso nós vamos nos situar exatamente se houve aumento, redução de alguns números importantes para o município. Tá? Nós vamos iniciar pela receita. Tá? A receita, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, ela chegou a 259 milhões. Isso representa 34% do nosso orçamento da receita prevista para 2017, que é de 756 milhões. Tá? Desses 259 milhões, tá? A grande maioria é a receita corrente, porque a receita de capital nossa ainda ela é pequena. Ela é pequena porque nós ainda não temos ainda condições de receber dinheiro de empréstimo, porque a situação do município ele estava em inadimplemento, né, por dificuldades ocorridas em 2016, com débitos do INSS. Então, nós não temos condições de pegar esses recursos e transferir para o município. Só que com o trabalho que nós realizamos nesses 4 meses, hoje nós estamos ainda no CADIM, mas na sexta-feira, a nossa contadora, amanhã ela já vai entrar com uma petição junto à Receita Federal, pedindo a exclusão do CADIM. Então, acredito que nos próximos dias a gente vai estar 100% com relação a esse problema de inadimplemento. Vamos estar adimplentes, o município de São Carlos, tá certo? E com isso a gente vai ter condições de receber outras receitas, não ficar só em receita de transferências ou receitas de fonte 1. A receita corrente líquida, ela é apurada, é a apuração dos últimos 12 meses. Ela é de maio de 16 a abril de 17. Então, nesses 12 meses, a receita corrente líquida do município atingiu 665 milhões de reais. Sendo que a Prefeitura Municipal de São Carlos representa, desse total, 617 milhões, o SAI, 90 milhões, a FESC, a Promemória, 716 mil e a PROAB, 639 mil. Tá? Efetuando as deduções para apurar a receita corrente líquida, o total dos últimos 12 meses foi 665 milhões de reais. Pode ir para o slide 4? Alguém está mexendo? Tá. É o número 4. Pode passar mais. Esse é o primeiro gráfico nosso, que dá uma visão bem clara, né, da receita total que o município apurou em 2017. Só um minutinho, por favor. Então, no primeiro quadrimestre de 2017, nós chegamos a 259 milhões de reais de receita do município. Então, de janeiro a abril deste ano. Fazendo um comparativo com a receita no mesmo período em 2016,
foi de 253 milhões de reais, valor esse corrigido. Então, nós estamos com a mesma base, que é abril de 2017. Então, de 253 milhões em 2016 para 259 milhões em 2017, houve um acréscimo de 2,4% da receita. Esse 2,4% é um ganho real, já está descontado a inflação. Então, a nossa receita, esse ano, ela está um pouco superior à receita no mesmo período do ano passado. Abrindo um pouquinho os 259 milhões, tá? No próximo slide, nós colocamos os principais tributos, sendo eles o IPTU, o ITBI, o ISS, as receitas de serviço, que 99% é do SAI, e as transferências correntes, que são FPM, ICMS e IPVA. O IPTU, ele atingiu, até abril de 2017, de janeiro a abril, 49 milhões, com uma previsão de 51. Previsto 51, arrecadado 49. O ITBI, uma previsão de 4 e uma arrecadação de 4. O ISS, uma previsão de 23 e uma arrecadação de 26. A receita de serviço, uma previsão de 29 e uma arrecadação de 26. E as transferências correntes, uma previsão de 155 e uma arrecadação de 144. Dos tributos mencionados aqui, apenas o ISS ele ficou superior à previsão nossa. Porque o ISS ele tem um caso excepcional, um caso particular, que é a entrada de uma empresa no ano passado, que tem um valor muito grande com relação à arrecadação do ISS. Então, é um caso pontual, né, em função dessa empresa. No próximo slide, aí eu mostro um gráfico comparando esses 4 tributos com relação ao mesmo período de 2016. Então, primeiro quadrimestre de 16, primeiro quadrimestre de 17. O IPTU, ele em 16 foi 49 milhões e agora 50 milhões, acréscimo de 2%. A receita de serviços, ela pulou de 25 milhões para 27 milhões, um acréscimo de 8%. O ISS, ele saltou de 17 milhões em 2016 para 26 milhões em 2017, um acréscimo de 53%, em função do que eu expliquei anteriormente, de um fato pontual de uma determinada empresa. E o ITBI, ele manteve 4 milhões em 2016 e 4 milhões agora. Então, a gente consegue observar que os tributos que a gente chama de fonte 1, os tributos municipais, IPTU, ISS, né, nós conseguimos dar uma, assim, houve alguns, na maioria houve um pequeno acréscimo, mas não houve queda. Nós não tivemos queda nos tributos municipais. Só que se a nossa arrecadação ela é um pouco superior a 2016, mas ela está inferior à prevista no orçamento, alguma coisa caiu. Porque senão nós estaríamos rigorosamente acompanhando o orçamento. E justamente o que caiu são as transferências correntes, que é o FPM, o ICMS e o IPVA. Se você comparar o mesmo período do ano passado, nós arrecadamos 159 milhões em 2016. As transferências correntes, elas representaram 159 milhões. E agora 145 milhões. Uma queda aí de aproximadamente 8%. Tá? Então, com relação à receita, eu acho que assim, o grande resumo que a gente pode fazer é que ela é superior a 2016, mas ela está inferior
ao previsto no orçamento. A hora que agora nós vamos começar a falar da despesa, o fato dela ser inferior ao orçamento, a gente tem que ligar a luz amarela aí. Não dá para sair falando, não, está superior ao ano passado, vamos sair gastando. Então, eu quero, assim, no final a gente vai passar uma conclusão, mas eu quero demonstrar que a gente tem que tomar cuidado. Não dá, a gente não está andando assim, não está sobrando dinheiro, há um controle, nossos pagamentos estão rigorosamente em dia, nós não devemos nenhum encargo, não há débito de nenhum encargo, os nossos fornecedores estão sendo pagos, mas a gente tem que continuar com austeridade, porque se nós não continuarmos com austeridade, que não é fácil, vereador João Miller, não é fácil, porque as demandas, elas são grandes do município. Então, nós vamos entrar num período, principalmente no segundo semestre, que nós vamos ter muita dificuldade. O que a gente visualiza de diferente deste ano para o ano passado, no qual eu estava presente, é que nós temos algumas receitas adicionais aí, importantes. Nós temos a venda da folha de pagamento, que foram 6 milhões e 800, que vai ajudar muito. Nós temos o refis, que a gente iniciou semana passada, ainda não está num nível adequado, mas a gente precisa trabalhar isso e a gente acredita que vai ajudar bastante. Então, essas duas fontes de receita, ela pode dar alguma coisa diferente para nós com relação a 16 e 17. Porque os números, vocês, analisando os números puros hoje de 16 e 17, eles estão bem parecidos, eles estão muito próximos. Tá? Vou falar agora da despesa. Tá? A despesa, o vereador Roselei chegou, ele vai gostar do que eu vou falar, porque é um assunto que ele sempre, nós sempre conversamos sobre isso, o próprio João Miller também. Mas a gente chega lá e eu menciono isso. As despesas, nós empenhamos, do 1º de janeiro até abril de 2017, 256 milhões de reais. Nós liquidamos 191 milhões de reais. E nós pagamos 180 milhões de reais. A lei, o artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se você pegar o que nós arrecadamos, a receita, 259 milhões, com aquilo que nós liquidamos, ele dá um superávit orçamentário. Então, os nossos números hoje apresentam um superávit orçamentário de 67 milhões, que é justamente os 259 menos os 191. Tá? Esse superávit, ele é bonito, o nome, né, superávit, mas no decorrer nós vamos explicar que não está sobrando esse dinheiro, porque nós pagamos restos a pagar. Então, não é assim, quem olha fala, está sobrando, então não é bem assim. No próximo slide, é o mesmo raciocínio. A despesa empenhada em 2016 e a despesa empenhada em 2017. Tanto a despesa corrente como a despesa total. Vocês podem verificar de forma gráfica e muito fácil, é o slide 9. Vocês podem verificar de forma fácil que há uma redução, né, sensível com relação ao empenho. Houve uma redução na despesa empenhada, tá? Que representa, na despesa corrente, 26%, e na despesa total do município, 23%. 26% e 23%. Então, mostra claramente um controle ou uma redução dos valores de despesa empenhada. O próximo gráfico, esse eu queria ficar um pouquinho mais de tempo nele, até comentar com os vereadores. Para mim, esse gráfico é o mais importante da apresentação, porque ele mostra tudo. O que ele mostra?
ele mostra o quanto eu tinha de despesa em 2016, no mesmo período, que foi abril de 16, eu tinha 349 milhões de reais empenhado e uma receita de 253 milhões de reais empenhado. Com isso, João Miller, onde a gente vai chegar com a despesa muito maior do que a receita? As dificuldades normais que a gente passou e continuamos assim, iniciamos o ano sofrendo com relação a isso, né? Já em 2017, dá para verificar que você está praticamente, assim, a receita ela está um pouquinho superior aos valores empenhados. Tá? Então, duas coisas a gente pode esclarecer com relação a isso. Primeiro que nós, quando eu saí daqui em fevereiro, não sei se as pessoas vão lembrar, mas nós colocamos assim, estamos pensando em criar cotas e fazer contingenciamento da despesa. Por quê? Porque a nossa receita, o gráfico dela, que eu já tinha mostrado para vocês, ele é desse jeito aqui. Janeiro e fevereiro, ele é muito bom, e depois os outros meses, a gente sofre. Então, com isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que guardar para manter o nível de pagamento para os outros meses, porque nós não temos esse nível de receita todos os meses do ano. É um período, né? Então, esse é o gráfico, né, que não é novidade para ninguém, muito menos para a Secretaria Municipal de Fazenda. Só que aí, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, nós criamos as cotas, fizemos março, fizemos abril, estamos fazendo em maio, fechamos maio, vereador Roselém, com 46 milhões contingenciado. É um valor que eu não me lembro, né, eu estou há pouco tempo na prefeitura, né, não é muito tempo, mas no período que eu estou lá, eu não me lembro de um valor alto assim contingenciado. Tá? E o fato de estar contingenciado segura a emissão de empenho. É óbvio que pode causar alguns problemas, vereador João Miller, porque as demandas necessitam de remédio, necessitam de educação, as demandas são altas. Mas se nós não tivermos um controle rigoroso, austero, com relação à despesa, e trabalhar para melhorar a receita, o que nós não queremos na Secretaria de Fazenda, isso eu falo quase que diariamente com o prefeito, assim, o grande objetivo, a grande meta da Secretaria de Fazenda para 2016 é chegar no final do ano com restos a pagar bem menor do que a gente vem com os anos, passando de um ano para outro, que passa de 100 milhões. Com isso, o que acontece quando você deixa de pagar coisa dentro do exercício? Você vai usar o recurso financeiro do próximo exercício, comprometendo aquele exercício para pagar o exercício anterior. Isso falando pode ser fácil, mas na prática não é muito fácil assim. É bem difícil. Então, isso, hoje, a gente, assim, eu converso muito com os outros secretários, porque eu dependo muito também do entendimento dos outros secretários, porque eles vão e começam assim, olha, se não liberar, morre alguém. Se não liberar, falta isso. Se não liberar, falta aquilo. Eu entendo isso, eu entendo. Só que a gente tem que entender também que não adianta também fazer isso e, de repente, a gente não tem condições de pagar isso e compromete um exercício seguinte. Se o ano que vem, esse ano eu vou chegar nos próximos lá, nós pagamos aí 60 milhões de restos a pagar. São 60 milhões de recurso financeiro utilizado de 2017 para pagar coisas de 2016. Então, se nós chegarmos lá em 18, né, nós vamos estar todos aqui. Olha, o nosso resto a pagar é alto, eu também paguei 60 milhões. Então, são 60 milhões que... O que poderia ser feito com 60 milhões no exercício de 18? Muita coisa. Os projetos que o prefeito tem para fazer, no plano de governo dele, os projetos que todos nós almejamos. Então,
este ano é um ano ainda de muito controle, muita austeridade, não é um ano fácil, é um ano que necessita ainda, nós vamos sofrer juntos, todos nós vamos sofrer juntos, mas se a gente passar por essa tempestade em 2018, nós vamos ter muito mais condições de fazer o que realmente a cidade merece, do que ela almeja. Mas, assim, se a gente não tiver êxito nisso, né, se a gente não tiver êxito nisso, o ano que vem nós vamos sofrer de novo, como estamos sofrendo esse ano. Tá? Dos restos a pagar, é um dado muito importante. Olha. Hoje, nós temos 42 milhões de restos a pagar. Nós viramos com mais de 100. Foram 60 milhões que nós pagamos. Desses 42 milhões, hoje, aí é um número muito importante, 3 milhões são processados. Então, na verdade, o processado são 3 milhões, que é o que é bem próximo daquilo que a gente, assim, então hoje eu tenho 3 milhões, mais ou menos, de uma dívida que eu tenho a curto prazo. É óbvio que os outros 38 milhões, eles podem ser processados ou não. É uma coisa assim que ele pode sair, mas ele é mais difícil de sair do que o processado. Então, hoje, esse fato de estarmos com 2,9, 3 milhões, isso é um número muito importante para nós, porque o valor é relativamente baixo de valores processados. E a disponibilidade financeira, quando nós terminamos o mês de abril, de 64 milhões de reais. O próximo gráfico, ele fala do restos a pagar, do saldo do restos a pagar, comparado com o primeiro quadrimestre de 16 e o primeiro quadrimestre de 17. E eu volto a enfatizar, é bem semelhante. Então, entra ano, sai ano, e os números, eles são próximos, eles são parecidos, né? Então, se nós não fizermos nada, o ano que vem vai ser parecido com isso de novo. É por isso que a gente precisa, de alguma forma, e a gente entende que através do contingenciamento, através de um planejamento mais adequado das secretarias, a gente entende que isso pode ser melhorado. Não que a gente vai deixar de fazer alguma coisa que a população precise, mas fazer com um melhor planejamento, fazer de uma forma mais estruturada, né, para que a gente possa, de alguma forma, passar esses meses que faltam deste ano e não sobrecarregar o exercício de 18. O valor pago, próximo slide, o valor pago também é bem parecido entre 16 e 17, em torno de 60 milhões. Pagou-se 62 o ano passado e até agora pagamos 59 milhões. Tá? Uma redução aí de 4,8%. Com tudo isso, né, com essas despesas, com restos a pagar, tá, com um pouquinho de incremento na receita, que nós vimos que a receita ela está um pouquinho superior a 2016, nós chegamos com relação à folha de pagamento, que ele é um indicador importante para o município. Quanto que nós estamos gastando com a folha de pagamento? Tá? Hoje, ela representa 51,84%. 51,84%, ele está acima do limite prudencial, que é 51,3%. Isso é um problema para a administração. Por quê? Porque, com isso, a lei de responsabilidade fiscal, ela impede que a gente faça uma reestruturação, ela impede que a gente faça alguma coisa em benefício dos servidores. Então, é um item extremamente crítico para o município o fato dela estar fora. Só que a gente percebe que ela vem caindo. Ela vem caindo, por quê? Além do controle na despesa e o aumento na receita, o PASEP, a partir de janeiro, que ele entra como despesa, ele não, por orientação do próprio Tribunal de Contas, ele não está entrando mais. De janeiro a abril deste ano, nós não
não foi computado o valor do PASEP. Isso dá uma redução de 2 milhões de reais, porque é mais ou menos 500 mil reais mês. Tá? Então, dessa forma, o PASEP ajuda, o aumento da receita ajuda e o controle da despesa ajuda também. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no próximo slide, em 2016, o valor pago com a despesa de pessoal foi 333 milhões de reais. Esse valor ele é apurado também nos últimos 12 meses. Então, é maio de 16, no caso do 16 foi maio de 15 a abril de 16, e o de 17 é de maio de 16 a abril de 17. Então, a apuração são 12 meses, dos valores aí de 333 milhões, e hoje, em abril, nós chegamos a 244 milhões. Dá um acréscimo de 3,6%. Só, vereador João Miller, o ano passado, os servidores tiveram 10% de aumento, e esse ano foi 4 ponto qualquer coisa, né? Não me lembro muito bem, foi 4 ponto qualquer coisa. Acho que foi 4,67. E houve um acréscimo de 3,6%. Quer dizer, então, refletiu uma pequena parcela, não está na totalidade aí. No próximo slide, nós verificamos que em abril do ano passado, o percentual da despesa com o pessoal estava em 52,19%. E agora, 51,84%. Então, dá para ver essa redução, né, de forma clara, que há essa redução, mas que, infelizmente, a nossa expectativa era que estaria dentro dos 51,3%. Até porque nós almejamos, né, essa nova estrutura, né, nós, não só a Secretaria de Fazenda, como todas as outras secretarias, nós sofremos muito por não ter chefe de divisão, vereador. É uma dificuldade muito grande não ter chefe de divisão na nossa estrutura. E que sempre teve, né? E nós já estamos completando 1 ano e meio, 2 anos, sem chefe de divisão. Então, além de ter dificuldade na coordenação, no gerenciamento das atividades, a gente está deixando de dar um acréscimo, dar um benefício maior ao servidor, pelo mérito dele. Porque hoje, eles fazem, não só a Secretaria de Fazenda, mas todas as outras, eles fazem atividade de gestão, de gerente, de chefe, e não tem a compensação financeira. Então, é um assunto que eu tenho plena convicção que, quando a gente começar a discutir isso, eu pediria, eu tenho certeza que a Câmara vai nos ajudar a gente tentar fazer da melhor forma possível, é óbvio que sem quebrar o município, mas é um assunto que tem que ser tratado com muito carinho mesmo. A LRF, ela prevê, no artigo 53, o demonstrativo do resultado primário. O resultado primário nosso, ele é positivo. Por quê? A receita fiscal líquida chegou a 230 milhões e a despesa fiscal líquida 178 milhões. Com isso, o resultado primário, que é um indicador bom, porque ele é positivo, ele é 52 milhões. Isso significa que nós estamos tendo dinheiro, de forma reduzida, simplificada, para pagar as nossas dívidas. E é isso que, basicamente, que significa o resultado primário. Já o resultado nominal, é um assunto que o João Miller sempre conversa comigo, sempre gosta de ver esse tema. É um assunto que a gente já vem conversando desde o ano passado, né, João? E é gostoso conversar sobre dívida fundada, dívida consolidada, e é um assunto assim que há muitas controvérsias, há muito assim... É até um assunto, quem não está no meio é um pouquinho mais difícil, por causa do palavreado, mas a gente vai esclarecer agora. O resultado nominal, ele foi menos 61 milhões. O que significa isso? Significa que nós reduzimos a nossa dívida fiscal, que era 143 milhões em dezembro de 2016, e hoje ela é 82 milhões. O grande item, né, o item que mais contribuiu para essa redução, justamente foi a diferença do restos a pagar.
né, o restos a pagar processado, que era 47 milhões em dezembro, hoje está 2,9, que é aquele item que eu expliquei para vocês. Então, caiu, né, o restos a pagar processado. Com isso, o nosso resultado nominal, ele é também um número bom, porque ele é inferior ao dezembro de 2016. A nossa dívida, né, a dívida de longo prazo, tá? A dívida de longo prazo é aquela dívida que nós negociamos parcelamentos com parcelas superiores a 12 meses. Então, essa é a dívida de longo prazo. Hoje, em abril, ela fechou, em abril, 207 milhões de reais. Tá? Ela é um pouquinho superior ao valor lá de dezembro, porque nós tínhamos débitos do INSS que foram parcelados agora em 2017. Então, a nossa dívida hoje, aí tem a relação total dos contratos, são 16 contratos, totalizando 207 milhões de reais. Tá? Para finalizar, o artigo 48 é o relatório da gestão fiscal. Esse é um número importante também, vereador João Miller. Esse relatório demonstra o nosso limite, né, do endividamento. Nós atingimos 31% da possibilidade de endividamento. O que significa isso? Significa-se que, se for de interesse do município, né, se for interesse do município, ele pode contrair empréstimos. É possível contrair empréstimo, desde que a gente tenha uma posição, né, junto ao CADIM, seja adimplente, né, que ainda nós não somos. Mas é importante frisar que, a partir do momento que a gente saia do CADIM, né, isso está na mão da Juliana, eu tenho certeza que ela vai conduzir isso de forma, como ela sempre conduziu, de forma muito rápida. A gente vai sair do CADIM e nós temos condições, se for de interesse do município, é óbvio, né, aí é uma questão do prefeito municipal definir isso, o município tem condições de realizar empréstimos. Tá? Só para finalizar, né, de forma muito rápida, eu só queria falar rapidinho, né, abre aspas, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo, né, porém, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Né? José de Alencar. Então, eu acho que a gente tem que... É óbvio que a gente tem que ter preparo técnico, a gente tem que estudar, a gente tem que ter responsabilidade, austeridade, mas a gente tem que também ter bom senso, a gente tem que ter, saber que as dificuldades, elas não são pequenas, elas são grandes, e que todos juntos, a gente montar, né, todos juntos, por um objetivo mútuo, que é o município de São Carlos, a gente vai, com certeza, deixar um município melhor do que foi. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, eu agradeço a todos e estou à disposição. Muito bem, encerrado a apresentação do secretário de Fazenda. Na sequência, nós vamos abrir a palavra aos vereadores. Quero registrar a presença do vereador Azuaite Martins de França, Robertinho Mori Roda, Roselei Françoso e Demitri, que estão acompanhando aqui, e alguns assessores de vereadores que também nos acompanham nesse momento. A dinâmica no início aqui definida, senhores vereadores, foi de 3 minutos para questionamentos ou considerações. Tudo bem? Dá para ser assim? Alguém gostaria de se inscrever inicialmente? Vereador Roselei? Tudo bem? Pode ser Roselei? Na sequência, Demitri, depois Azuaite. Alô. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde, presidente João Miller, colegas vereadores, Azuaite, Robertinho e Demitri, funcionários da Secretaria Municipal de Fazenda, de Planejamento, a imprensa. A verdade é o seguinte, Mário, eu nem ia fazer uso da palavra, até porque eu perdi uma parte da apresentação, mas eu quero registrar aqui esse controle, né? A gente tem conversado bastante,
sempre que tem oportunidade. E registrar também que, ouvindo, mesmo que uma parte da apresentação, isso me deixa bastante tranquilo em saber que está havendo um controle intenso por parte da Fazenda, está havendo uma preocupação que contraria, inclusive, aquela fala do prefeito de decreto de calamidade financeira. Não é necessário esse decreto de calamidade financeira, até porque nós percebemos aqui que já tomou-se a providência necessária, que é o contingenciamento das despesas para controlar, de fato, as despesas em relação à receita, à arrecadação. Não há dúvida que precisa ser trabalhado essa questão da arrecadação, né? E não há dúvida também no controle que vem sendo feito. Tenho acompanhado, ainda hoje, falei com a Secretaria Municipal de Educação, porque tem um atraso, de fato, na prestação de conta no CIOP, e o Celso me garantiu que isso deve ser terminado entre hoje e amanhã, provavelmente, e isso deve contribuir também para os requisitos aí para limpar o nome do município, né? Com relação ao CADIM, acho que o município já deu um passo enorme com relação ao reparcelamento do INSS. Eu até comentava com o Miller essa semana, teve uma nova medida provisória, deve, de fato, nos beneficiar, reduzir um pouco esses valores, né? Acho que o município deve pleitear um reparcelamento que deve ser bastante favorável nesse valor de 220 milhões, deve cair. Já está pronto? Já tem um indicador de quanto cai? Não, nós estamos estudando. Estudando. Então, acho que isso também é muito positivo para o município. E aí, Juliana, a gente faz esse apelo a você, né, já que você foi citada aqui, para fazer um trabalho breve, no sentido de nos ajudar, de fato, que a gente sabe que tem uma demanda muito grande por parte do município, tanto no âmbito da saúde, quanto no âmbito da infraestrutura urbana, né? O município, nós participamos da licitação hoje, quero cumprimentar a Secretaria da Fazenda, na pessoa do Roberto Casonato. Rossato está aí também? Está aqui o Roberto? Rossato está. Rossato, quero fazer aqui um reconhecimento público, até porque eu já critiquei muito esse pregão presencial, e hoje eu pude participar do primeiro pré-pregão presencial e vi, né, de maneira auricular e ocular, que é possível, sim, buscar, quando se faz o trabalho com seriedade, a economicidade. Um pregão previsto com 5.900.000, terminou aí com 3.900. Espero que esse valor seja, de fato, exequível, mas aí isso também é uma maneira de ajudar o controle das despesas públicas, né, prezando pelo um princípio da administração pública, o princípio da economicidade. Então, eu quero deixar registrado aqui meus cumprimentos. Vou pedir licença, não vou ouvir o meu colega Zuaito e o Robertinho, porque eu tenho um compromisso no Salesiano, eu, vereador Dimitri, mas eu encerro por aqui, apenas cumprimentando, sem perguntas. Se puder falar um pouquinho sobre essa questão da medida provisória, se tiver alguma perspectiva, se não, numa próxima oportunidade, nós saberemos o que vai ser. Mas é isso, apenas o reconhecimento do trabalho feito pela Secretaria Municipal de Fazenda. Muito obrigado. Muito bem, feitas as considerações pelo vereador Rosilei Françoso, segundo vereador inscrito, vereador Dimitri, por até 3 minutos para as suas considerações e os questionamentos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente, a todos que nos ouvem. Secretário, nessa semana eu falei com o prefeito exatamente sobre o que o senhor havia dito, que apesar do crescimento nas receitas de fonte 1, o momento ainda é de austeridade. E para que isso seja superado, apenas com iniciativas criativas. Uma dessas iniciativas, de autoria e de proposta até mesmo do vereador Azuaide, é a concessão de incentivos para os estudantes que trouxessem o emplacamento de seus veículos para cá. Nessa semana eu falei com o prefeito para que os estudantes recebessem incentivo, mas não só eles. Temos grandes empresas logísticas que podem ser beneficiadas com esse incentivo, essa contrapartida, claro, respeitando a LRF. Esse tipo de medida é uma em que todos ganham. O cidadão ou a empresa ganha, porque tem um incentivo, tem um abatimento no seu imposto por um período.
O município ganha, porque vem recursos que não viriam para o município, e para o Estado não muda nada, ele recebe a parte dele da mesma forma. É claro que isso envolve questões políticas, além das questões técnicas, fiscais, e é por isso que eu gostaria de entender a posição de Vossa Senhoria em relação especificamente à questão do IPVA, se nós podemos ou não fazer essa medida, criar essa lei em São Carlos, não só para os estudantes, como bem sugeriu o vereador Azuarte, mas também estender essa medida às empresas, às grandes transportadoras que têm sede no nosso município, mas eventualmente têm um emplacamento em outro local. Obrigado. Consulto o secretário se ele pretende responder ou esperar a Azuarte também para fazer os questionamentos. Prefere responder essa. Então, o secretário vai responder esse primeiro questionamento do vereador Demetrio. Só uma pequena correção. Correção A sugestão que fiz não foi apenas para estudantes. Eu citei estudante como um exemplo e como uma característica da nossa cidade. Mas é para todas as placas, de fora. Alguém que tem interesse em ter uma contrapartida no município, teria contrapartida na medida em que passasse a emplacar os seus veículos aqui. Tá certo. Vereador presidente, se me permite, inclusive um incentivo ao prefeito para que tenha um emplacamento do seu carro do nosso município e com isso contribua com a situação fiscal da cidade. Também. 5-0 para você. Vereador, esse assunto eu acompanhei pela imprensa, né, o vereador Azuarte, ele já menciona essa ideia já há algum tempo. Chegou até um requerimento para nós lá, o pessoal da arrecadação fez um trabalho em cima disso. Eu ainda não tenho uma opinião formada, então eu não posso falar para o senhor nem sim nem não. O que eu posso, e nós estamos fazendo, é uma análise técnica da viabilidade dessa possibilidade. Porque nós já temos vários incentivos no município. Então, a partir do momento que você faz um outro incentivo, você deixa de fazer, arrecada alguma coisa. Então, precisa com muita cautela, a gente não pode também virar as costas, nunca, mas eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito desse item. Tá bom? Muito bem. Registrar a presença do vereador Marquinhos Amaral também, acompanhando esta audiência pública. Próximo inscrito, o vereador Azuarte Martins de França. Lembrando que daqui a pouco nós abriremos a possibilidade de participação das pessoas que estão acompanhando aqui no plenário. Boa tarde a todos. As minhas indagações, as minhas dúvidas. Primeira diz respeito ao IPVA. Eu não vou repisar aquilo que foi já discutido aqui, mas apenas lembrar que o secretário do Planejamento, Dr. Roberto Paulo Valeriano Ignatius, o INIGO, foi secretário em Santana do Parnaíba. E essa legislação do licenciamento de veículos com contrapartida do município, eu fui buscar em Angra dos Reis, onde essa política obteve sucesso, mas municípios como Itu e Santana do Parnaíba experimentaram esse dispositivo com sucesso, segundo o próprio INIGO. Então, eu não vejo por que a prefeitura não se aproveitar da opinião do seu secretário de Planejamento, procurar analisar mais aprofundadamente os resultados dessa experiência e trazê-la para São Carlos. Eu não sei qual seria o impacto positivo na nossa receita, mas certamente haveria impacto. Segundo, a prefeitura pretende ou não pretende apresentar uma nova planta genérica de valores para São Carlos. Terceiro, a questão da iluminação pública e a consequente contribuição de iluminação pública à CIP. Existem estudos para que a gente conheça o impacto
que a absorção da iluminação pública por parte do município Tiria, porque nós estamos dependurados numa liminar e a grande maioria dos municípios brasileiros já estão cuidando da sua iluminação pública. São Carlos deve ser uma das exceções. Consequentemente, o dia que cair essa liminar, se a gente não cuidar, nós seremos tomados de surpresa. Então, só aí existem 3 possibilidades novas de receita. O IPVA, a planta genérica de valores, a contribuição de iluminação pública. Nós temos agora o Refis. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é a expectativa do governo com relação aos resultados desse Refis. E, com relação ao decreto de calamidade pública, eu queria lembrá-lo e lembrar ao senhor prefeito municipal que diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, no começo do ano, embarcaram nessa história de calamidade financeira. Foi preciso que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro tomasse uma providência. Ele procurou reunir a maior parte dos prefeitos e disse dos riscos que esses prefeitos correriam com um decreto irresponsável, não colado na realidade em que deva se colar. Não sei o que fizeram os municípios do Rio de Janeiro. Eu desconfio que eles abortaram essa iniciativa. Mas, como o prefeito de São Carlos teima em falar em decretar calamidade financeira no município, eu gostaria que o senhor pudesse nos dizer qual é o diagnóstico que a administração já preparou, porque para falar em calamidade financeira, em decretar calamidade financeira, certamente o governo tem que ter elaborado um diagnóstico a respeito para justificar uma hipotética decretação de calamidade financeira. Então, conta para nós a que diagnóstico vocês chegaram. Obrigado. Bem, registrar a presença também do vereador Leandro Guerreiro, que acompanha nesse momento a nossa audiência pública. O secretário pretende responder. Se anotou, posso ir fazendo por aqui? Tá. Vereador Zweig, obrigado pelos questionamentos, são muito pertinentes. Obrigado, viu? E com relação... Eu vou começar pela calamidade financeira. Eu me surpreendi no começo deste ano, quando eu via na imprensa esse termo, calamidade financeira, que até então eu nunca havia ouvido. Calamidade pública é uma coisa comum, né, que a gente... Acho que até tem lei para isso. Agora, calamidade financeira, eu realmente desconheço o ordenamento com relação à calamidade financeira. Então, parece-me que quando os novos prefeitos assumiram em 2017, eles pegaram uma situação de municípios com muita dificuldade para gerir a parte financeira, né, orçamentária, e talvez, naquele intuito de se defender, né, tenham criado esse termo calamidade financeira. Tá? Isso é uma opinião particular minha, porque até então eu não vejo lei, não vejo aonde possa amparar com calamidade financeira. Ponto. O nosso município, no começo de 2017, por solicitação do prefeito municipal, criou um decreto no qual o teor do decreto, por 90 dias, nós vamos analisar os restos a pagar, tá? Então, em até 90 dias, a gente vai analisar esses restos a pagar para verificar se é devido ou não é devido.
que eu acho uma atitude até comum, porque ele precisa saber o que ele está pagando. Então, o fato dele pedir até 90 dias é mais para ter que, assim, ganhar um pouco de tempo para o pessoal não ir na prefeitura e ficar lá fazendo fila. Então, eu entendo isso também. Tá? Tanto é que nós já pagamos, a grande maioria dos restos a pagar e não tivemos problema nenhum. Certo? Então, com relação à calamidade, eu entendo dessa forma, vereadora Zweig, que o fato do prefeito vir à imprensa algumas semanas atrás, alguns dias atrás, foi porque o senhor chegou a ver o gráfico da Receita, eu acho que o senhor não estava aqui, mas o gráfico da Receita, ele é assim, janeiro e fevereiro, ele é bem expressivo, e depois ele cai. Eu cheguei para ele, como eu faço todo dia, eu mostro para ele a situação das nossas contas correntes, boletim de caixa, eu mostro para ele a programação de pagamento, nós assinamos os cheques, então toda essa parte eu faço com ele diariamente. E todo mês eu passo para ele como que nós encerramos o mês e qual é a previsão para o próximo mês, tanto da receita como da despesa. E nesse mês de maio, eu mostrei para ele, prefeito, nós vamos arrecadar 30 milhões, vamos ter uma despesa de 33. Prevista. Não é nada assim, já era de conhecimento nós lá em fevereiro, porque o gráfico da receita, a gente tem conhecimento exatamente como ela se comporta durante o ano. E aí, talvez ele, pontualmente, ele fez aquela análise específica daquele mês, que realmente esse mês as nossas despesas, elas serão maiores do que a receita. Só que nós temos caixa, nós temos o controle nosso, porque nós arrecadamos mais no começo do ano. Então, nós temos caixa, que é justamente para fazer esses complementos, para fazer isso. Agora, que a gente precisa é controlar a despesa mesmo. Tá? Então, o que aconteceu nas últimas semanas foi isso, vereadora Zweig. Tá? Eu vou agora, Zweig falou sobre planta genérica, contribuição de iluminação e refis. Então, não existe nenhum diagnóstico preparado para isso, até porque, pelo que você está dizendo, no meu entendimento, a calamidade financeira é o de sala da falência, não existe não, isso. Mas, na verdade, esse termo, vereador, eu não sei de onde, eu não vejo embasamento dele. Né? Eu não vejo embasamento. Eu acho que né, a gente tem que ter o controle. Eu demonstrei agora há pouco, aqui, através dos números, que os nossos números eles estão controlados, mas que a nossa dificuldade ela vai aumentando mês a mês, e a gente tem como meta chegar no final do ano com o menor número possível de réis a pagar, para chegar em 2018 com condição de fazer investimento no município. Né? Então, é nesse sentido. Agora, é uma batalha, eu não quero demonstrar aqui que está tudo sob controle, no intuito assim, não, tem bastante receita, não, a dificuldade ela é grande, tanto é que o próprio vereador João Miller, algumas semanas atrás, falou, não, já acendeu a luz amarela. Então, nós que estamos, e isso não é novidade para nós já sabíamos disso desde janeiro, fevereiro, que ia acontecer isso. Tá? É que o nosso prefeito ele tem uma forma né, de conduzir, e é o jeito dele, a gente tem dificuldade também de mudar isso, ele é assim, tá? Okay? Aí ele perguntou sobre a nova planta genérica, contribuição de iluminação e expectativa do refis. Tá, então, eu vou falar do refis agora. O refis, nós somos um pouco mais otimistas do que o vereador João Miller. A expectativa da Secretaria de Fazenda, né? Está aqui com o Márcio, com o Leandro Maestro, né? Vai quebrar minhas pernas, secretário. Não. A nossa expectativa, ela é mais otimista, né? Mas é uma expectativa, João. É uma expectativa. É de 6,5 milhões a 10 milhões de reais até o final do ano. Tá? Você tem uma expectativa... A minha foi de 5, mais ou menos. Isso, você tem uma expectativa menor. Então, nós temos uma expectativa de 6,5 milhões a 10 milhões de reais até o final do ano. Com isso, vamos considerar aí uns 10 milhões, que as pessoas, que a gente consiga fazer um incremento de 10 milhões ano. Então, seriam uns 40, 45 milhões de reais que as pessoas fariam a adesão ao refis, em torno de uns 40 milhões de reais. Tá? Com o parcelamento, é isso que você está dizendo. Isso. Porque para aderir são 90 dias da publicação da lei, né? É importante, eu vou aproveitar aqui que a gente está com rádio, com televisão,
nós temos até o dia 14 de agosto para que as pessoas possam fazer a adesão ao Refis. Então, não deixem para a última hora, porque há limitação de recurso, né? Vamos evitar as filas, procure o sim com antecipação, e para a gente não deixar para a última hora, porque se a gente deixar tudo para a última hora, nós vamos ter dificuldade em atender as pessoas com o carinho, com a qualidade que elas merecem, tá certo? Aí tem a CIP e a nova planta genérica. Beleza. Olha, a CIP, esse secretário, ele tem uma opinião muito favorável à CIP. Existem pessoas dentro da Secretaria da Fazenda que são contrárias à CIP, que é normal, né? Por quê? Porque quando você fala de uma contribuição, quando você fala de um novo tributo, você está aumentando a carga tributária. E, obviamente, as pessoas não querem. Nós já pagamos quase 40% de carga tributária no Brasil. Então, é difícil a gente também defender um aumento de carga tributária. Só que, no caso da CIP, secretário de Fazenda, eu acho que o município precisa criar a contribuição, porque é uma contribuição que vai dar ao município condições de mais ou menos ter uma arrecadação de 1 milhão mês, mais ou menos isso, com uma despesa, conforme o vereador Azuaite falou, que hoje a manutenção, né, o controle disso está a cargo de uma liminar, que pode cair a qualquer momento. Se a gente considerar que é uma receita em torno de 1 milhão e uma despesa em torno, aí, sei lá, de uns 600 mil, 700 mil, ainda sobra dinheiro para fazer investimento na iluminação pública. Então, eu entendo, é um assunto que o prefeito também entende que a gente tem que conduzir dessa forma. Nós vamos precisar da ajuda dessa casa, porque é complicado, né, a gente criar uma contribuição nova, mas é um assunto que a gente deve conduzir, sim, durante o exercício de 2017. Tá? Com relação à planta genérica, o Maurício não está aqui, né? Não. Ela é de 2005. 2005, né? Ela é de 2005. O nosso IPTU, ele, em valor nominal, ele arrecada bem, mas é uma planta que ela está desatualizada. Então, o município também... Uma planta que traz injustiças também. Também, isso, dos dois lados. Então, o município também pretende fazer esse trabalho, mas aí estaria vinculado dentro da obtenção do PEMAT, que a gente está correndo atrás, vereador João Miller. Tá? Então, a gente está correndo atrás do PEMAT. Eu não sei se vai fazer uma atualização total da planta ou se vai fazer só aquela foto. Eu não sei muito. Aerofotogrametria, Isso, né? Eu não sei, eu não tenho detalhes exatamente o que pode ser, mas que está sendo mencionado, que está sendo conduzido dessa forma, está. Tá bom? Faltou alguma? Zuaite, satisfeito? Satisfeito. Robertinho Mori gostaria de fazer um questionamento ou consideração por até 3 minutos. João Miller, que preside a audiência, senhores vereadores, todos que acompanham. Não é uma pergunta, é uma consideração, agradecer a explanação. Ele sabe muito bem do carinho que eu tenho, não como pessoa, como profissional. Ele e a maioria da sua equipe. Tive a oportunidade de trabalhar na administração passada com eles e vejo a seriedade. Da mesma forma com que ele coloca aqui a preocupação desta Câmara Municipal, dos vereadores olhar com carinho em relação à reestruturação, que eu quero entender que seja sobre a reestruturação, eu gostaria de ver também, é óbvio que precisaria ser uma pergunta não somente ao prefeito, juntamente com a secretária de administração, mas existia na cidade a coordenadoria de meio ambiente, coordenadoria de arte e cultura e a de orçamento participativo. Eu vou falar mais da cultura, que era a minha área, e que faltava um degrau para que se tornasse uma secretaria e não teria impacto algum, quase, muito pouco impacto, para que se tornasse uma secretaria.
Da mesma forma, o mesmo carinho, o respeito que tem não somente com os funcionários, que a gente vê seu carinho e admiração pelo trabalho dos seus funcionários, o reconhecimento merecido e que a gente pudesse também, num estudo, ver o impacto e estar levando juntamente ao senhor prefeito para que possa estar considerando, uma vez que eu acredito que a diminuição de secretarias seria para a economia, por economia. E na cultura, eu não vejo tanta economia, eu acho que é uma perda muito grande, vejo o carinho e a presteza que estão tendo com a cultura, vejo sim, tá? Mas poderia melhorar muito mais se a gente tivesse, então seria isso aí. E o outro seria em relação, volta ainda nas folhas de pagamento, em questão de horas extras. Nós temos aqui, eu particularmente, nós temos aqui uma lei que vai ser tratada dia 29, João Miller, em relação à poluição sonora, e nós temos uma dificuldade tremenda da fiscalização, porque não tem dinheiro para pagar a folha as horas extras. Então, eu acho que seria uma consideração, algo que pudesse estar avançando em relação a esse estudo. Então, não é nenhuma pergunta, como disse, mas uma consideração, parabenizá-lo e desejar boa sorte, quem sabe quizás o Ayrton tenha a maioria dos secretários de competência igual a você. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Feita a consideração do vereador Robertinho, antes de passar para as pessoas que estão presentes, eu queria só fazer uma pergunta enquanto vereador, Mário, se é possível a gente definir valores daquela questão da dívida flutuante e dívida fundada. Foi mencionado que nós pagamos desde janeiro até agora, aproximadamente 60 milhões de reais. Você tem esse número em relação à dívida fundada, que é aquela que passa no exercício, com aquela que está dentro do próprio exercício? Tem essa separação? Não tem? 60 milhões tem? Eu gostaria que só respondesse quanto foi pago de cada uma. Na verdade, vereador, a dívida afundada, né, que é de mais de 12 meses, ela subiu um pouquinho por causa do parcelamento, mas ela era 198 milhões, terminou com 198 milhões, e hoje está 207 milhões. Então, está com 9 milhões a mais, porque tem coisas que já foram pagas, mas tem coisas que entraram, então tem um in e um out, mas ela está em torno de 200 milhões. Então, aqueles 400 milhões, né, que a gente ouvia falar, na verdade, ela é em torno de 300 milhões. Ela é 200 milhões afundada e mais ou menos uns 100 milhões de réis a pagar. Hoje, ela está em 200 milhões da dívida de longo prazo e os restos a pagar hoje, 40 milhões, né? 42 milhões. 42 milhões. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, 250 milhões, mais ou menos. Ótimo. Aí eu abro, então, a partir de agora, consulto aqui no plenário se algum cidadão gostaria de fazer questionamento, considerações. Dudu pediu? Por favor, Dudu, pode se dirigir até a tribuna, por até 3 minutos. Precisa apertar. Engenheiro Dudu Pereira, representante da Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos de São Carlos, AESC. Senhor presidente Miller, vereador Azuarte, senhor secretário Mário, senhores e senhoras presentes. Eu gostaria de, em princípio, parabenizar a iniciativa do vereador Azuarte por conta desse assunto IPVA. Mesmo que isso não se torne lei, só o fato de lembrar disso é muito importante, porque eu me lembro que quando o prefeito Newton Lima administrava a cidade, na Associação dos Engenheiros eu comentei que eu achava estranho ver os carros da prefeitura, que não eram da prefeitura, eles eram fantasiados de carro da prefeitura, escrito Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, só que tinham placas de Belo Horizonte e Campinas. Na época eu comentei e falaram que era uma bobeira minha, mas a gente sabe que esse recurso é importante para o município. Se conseguir algum fato real que consiga que as pessoas transfiram os carros para cá, isso é bom. Se não, pelo menos fica o empenho e a boa vontade para que as pessoas façam isso. Eu tenho empresa em São Paulo e em Minas Gerais, todos os meus carros são
licenciados em São Carlos, os da minha empresa. Até meu filho que mora em Florianópolis, o carro também é aqui. Isso é um fato. Senhor secretário, o senhor falou que conseguiu tirar de empenho 100 milhões de reais, é isso o número? Deixar de empenhar 100 milhões no orçamento. Veja, eu acredito que a prefeitura é igual à nossa casa. Quem ganha 3 mil reais por mês não pode gastar 5. Então, está de parabéns nessa iniciativa de fazer a previsão de despesas iguais à previsão de receitas. Isso é muito louvável. E daí eu vou fazer uma pergunta na sequência. Da onde que o senhor conseguiu, quais os setores que conseguiu eliminar esses valores empenhados? E só para encerrar, lembrar que, quando eu assumi a presidência da Associação dos Engenheiros, quem representava a prefeitura naquele ato foi o atual prefeito Ayrton Garcia, que era vice-prefeito. Na época, ele disse para mim o que eu imagino e que eu gostaria de dizer para ele da mesma forma. Na época, ele falou, o Dudu assumindo, a associação vai ter lucro. É claro que foi uma brincadeira, a prefeitura também não é para ter lucro, mas tenho certeza que o Ayrton, com as posturas dele, a prefeitura, pelo menos, não vai ficar em negativo nem em débito. Era só isso. Então, só saber da onde foram cortados essas coisas. Muito obrigado. Pois não. Mário, quer usar a tribuna? Olha, agradeço a pergunta. Nós criamos cotas e nós reduzimos todas as secretarias, todas. É óbvio, nós temos aqui 2 representantes da saúde. É óbvio que um corte na Secretaria de Saúde, por exemplo, ela é muito expressiva. Um corte na cultura quebra a cultura. Então, mas todas estão contribuindo. É óbvio que a educação, a saúde, serviços públicos, obras, contribuem mais, porque o valor do orçamento é maior, né? Só que as demandas da saúde são maiores também. É por isso que essa conta, ela é difícil, ela é muito difícil, né? Porque, de repente, você chega assim e fala, para a saúde precisa porque vai morrer alguém. Então, é muito complicado isso, tá? Mas todas estão contribuindo, todas as secretarias. E os valores maiores são as secretarias Educação, Saúde e Serviços Públicos, ok? Educação, Saúde e Serviços Públicos, ele disse que fez esses cortes, tá? Mais algum cidadão que está acompanhando, gostaria de fazer alguma pergunta, algum elogio? Tem mais alguém? Se não, alguma crítica também, claro. Se não tiver, eu vou pedir para o Douglas. É Douglas? Ademir. Ademir, pode vir até a tribuna. Pode vir até a tribuna. Aperta, tem um botãozinho. Meu nome é Ademir, eu também represento a IASC, estou como diretor da IASC nessa gestão de 3 anos. E eu gostaria de fazer, primeiro, um comentário, talvez uma oportunidade, alguma coisa que, para o secretário Mário, prestar uma certa atenção bastante importante. E a segunda é fazer uma pergunta a respeito do contingenciado, que é 18%, eu acho extremamente alto e não sei o que significa essas eventualidades que somam esse percentual tão grande. Mas com relação às oportunidades, eu vejo no seu gráfico da página 6, se a gente observar ali, nós temos que o IPTU, por exemplo, subiu mais ou menos 2%, que vai de 49 a 50 em um ano. Essa porcentagem, nós podemos observar também que o ITBI ficou na proporção de 0%, que eu aprendi agora com o Dudu ali, que o IBTI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quer dizer que não teve muita alteração no que aconteceu nesse último ano. Já o IPTU com só 2%, agora, o que é muito interessante é a observação de 2 outros fatores, que é o ISS
e a receita de serviços. A receita de serviços, ela subiu 8%. E o ISS subiu 53%. Esses serviços e esse imposto ISS não está acompanhando o imposto que vocês recebem do IPTU. É uma coisa que tem que ser observada, isso aí. Da onde que vem esses serviços? Quem é o pessoal que vocês estão prestando serviço? Como você consegue um percentual de 53% e a população que vive na cidade sobe só 2%? Então, é uma observação que eu gostaria que você comentasse a respeito disso aí para mim. Esse é o questionamento? Essa é a observação da oportunidade e o questionamento, que também virou uma pergunta agora, e a outra oportunidade aos 18%. É a contingenciamento de 18%. De 18%, né? Que está em 46, 48 milhões. Tá. Mário vai responder. Obrigado, Demir. Obrigado pela participação. Agradeço o questionamento. Com relação ao contingenciamento, o orçamento público, né, o sistema contábil, o orçamento público, quando você faz a LOA, quando você define o orçamento, no caso de 16, foi feito em 16 para 17, você fixa a despesa e faz uma previsão de receita. Então, se a receita ela não anda naquilo, da forma com que você fez a previsão, você não pode sair gastando. Porque se a sua receita prevista, ela não está acompanhando a previsão, significa que eu não posso sair gastando porque eu não vou ter recurso para fazer o pagamento. A técnica que a gente utiliza é o contingenciamento. Então, eu faço uma redução no orçamento para que as secretarias não possam fazer o empenho. Então, trava o sistema. Então, eu quero comprar alguma coisa. Eu vou no sistema, eu não tenho aquele recurso, ele não está disponível. Então, eu volto a falar que nós criamos cotas mensais. Por exemplo, o secretário da saúde, ele tem uma cota naquele mês, R$1 milhão. O secretário da fazenda tem lá R$200 mil. Eu não deixo aberto o valor total do orçamento que vai até dezembro. A Secretaria de Fazenda, por exemplo, pode ter R$1 milhão que ele poderia gastar. Só que eu só estou dando 200 mil. Eu estou dando uma parcela daquilo que eu poderia gastar no orçamento. Isso é o contingenciamento que a gente está fazendo. Tá? Com relação ao ISS, nós recebemos uma empresa aqui no município de São Carlos. Eu posso citar? Pode falar o nome, claro. Chamada Serasa Experian. E através da Serasa Experian, isso foi em meados do ano passado, nós aumentamos, só essa empresa arrecada R$2,5 milhões por mês de ISS. Então, no primeiro semestre de 2016, nós não tínhamos essa empresa. Por isso deu esse salto. Né? Então, eu cheguei até a comentar na apresentação que era um fato isolado, é uma coisa pontual, que é justamente o incremento do ISS desta empresa. Ok? Beleza. Respondido? Não? Ele quer entender o seguinte, Mário, os 18%, o que significa de serviços de investimento da cidade, deve ser isso, né? A receita de serviços, essa receita de serviços de 8%, que no ano passado foi 25 milhões e agora 27 milhões, ela representa, 90% desse valor é a tarifa de água. Então, aumentou a receita de serviços, que 90% desse valor é o SAI, representa o SAI. Tá? Não é o município, não é a prefeitura, é a arrecadação do SAI. Porque esses números, só com licença, eles totalizam as autarquias e eles totalizam a prefeitura municipal. Então tem FESC, PROAB, PROMEMória e o SAI, nesses números aqui. Tá? Então não é exclusivamente da prefeitura municipal. Tudo bem?
É que o Serasa é um prestador de serviços. E aí você tributa com o ISS. Isso ajudou a elevar a arrecadação em 2,5 milhões ao mês no município de São Carlos, de ISS. O IPTU, na verdade, depende daquilo que o Zuaite mencionou agora há pouco. Ou você faz uma revisão da planta genérica de valores, né? Ou, se você não quiser fazer a revisão, você pode fazer uma atualização. Antigamente se fazia na fita métrica, né? Hoje você faz através daquela aerofotogrametria. Você vai descobrir quem construiu e não foi lá regularizar perante a prefeitura. A revisão da planta genérica de valores, ela traz justiça tributária. Eu posso ter uma região que teve uma valorização em um determinado período. Se eu fiz a planta genérica, a última em 2005, são 12 anos. Alguma região, ela teve um aumento, um benefício, investimentos, equipamentos públicos. Mas eu posso ter uma região que teve depreciação, que perdeu ocupação, queda de valor do imóvel. Por isso, inclusive, tramita em Brasília uma lei que deve ser aprovada, que vai obrigar os prefeitos, a cada 5 anos, no mínimo, fazer a revisão. Por que demora para acontecer essas revisões, tanto de ISS, de IPTU, de TBI, né, nas suas alíquotas? Porque traz um efeito negativo para o administrador. Muitas vezes ele tem medo da repercussão, né? Por exemplo, vai dar uma tarifa de água, vai dar uma tarifa de ônibus. Muitas vezes você quebra, como aconteceu aqui, o sistema de transporte, porque você nunca dá o valor necessário para a planilha. Então, essa é uma dificuldade que os prefeitos têm, na sua grande maioria. Tanto é que a água, a partir de um período para cá, e São Carlos ainda não fez, as prefeituras têm que aderir a uma agência reguladora para definir o valor da sua água e do seu esgoto, para tirar o peso do prefeito. Os técnicos é que vão definir, não vai ter conotação política. Então você manda para essa agência, você faz um convênio, a prefeitura faz um convênio com a agência, manda os custos do serviço da água, e os técnicos vão dizer, olha, a água em São Carlos deve custar X% a mais a partir de tal período. Então, a questão do IPTU, normalmente só é colocado a maior para o ano seguinte, o exercício seguinte, o IPCA do período, mais nada. Enquanto você não fizer essa revisão, ou no mínimo uma atualização, a gente não vai ter como elevar ele. Tá? O Zuaide queria fazer mais uma consideração e depois a gente vai para o encerramento, tá bom? Não é uma consideração, é uma provocação. Opa! E possivelmente eu não esteja fazendo a provocação para pessoa indicada para responder, mas eu tenho curiosidade de saber a sua opinião e a opinião dos demais também. O pai do Augusto Nunes, do jornalista Augusto Nunes, foi prefeito de Taquaritinga, e numa conversa com ele eu ouvi dele uma frase lapidar. Ele diz o seguinte: com dinheiro, qualquer idiota vira prefeito. Mas sem dinheiro, é preciso ser artista para fazer uma boa administração. Ele está correto. Então, nós vivemos tempos bicudos, tempos difíceis, tempos em que a conta da baixa produtividade dos serviços públicos chegou para todos nós pagarmos. De qualquer maneira, felizmente, a cidade de São Carlos está numa situação muito melhor do que o Brasil. Já não é uma solução, mas é um consolo. E o grande desafio que nós temos, que a administração tem, é de buscar soluções. E buscar soluções que não onerem o povo. Quando a gente fala de contribuição de iluminação pública, nós não estamos procurando onerar o povo. Nós estamos querendo ter um serviço decente com uma contribuição justa. Quando a gente fala em planta genérica de valores, nós estamos falando de algo que está totalmente defasado
e no seu longo período, nos seus 9 anos de defasagem, 9 anos, né? Não, desde 2005. 2005, 12 anos de defasagem, ela semeou injustiças nesta cidade. Bom, uma ideia, eu quero saber a sua opinião a respeito. Nós temos o SAAI, que é uma empresa consolidada. Nós temos a PROAB, que é uma empresa que está muito aquém da estrutura e do peso do SAAI. Mas nós temos, tanto em uma quanto na outra, uma fonte de possibilidades de desenvolvimento de São Carlos e de transformação dessas empresas em empresas de economia mista de fato. Isso permitiria a captação de outros recursos e nos permitiriam ter uma capacidade consequente de investimentos e de prestação de outros serviços, novos serviços e melhores serviços. O que é que vocês pensam disso? Mário, pode. Vereadora Zweig, nós estamos assim, convivemos num meio político e a gente não pode virar as costas para isso, mesmo porque quando a gente fala política, hoje a gente vê coisas não agradáveis na televisão associada à política. Só que a gente não pode generalizar. Política é importante. E a política tem que se fazer uma reforma política e não virar as costas para a política. Só que hoje a grande maioria da população, ela vê a política como algo ruim, né? Eu acho que não pode ter essa visão da política. A gente precisa da política. É através da política que a gente consegue transformar alguma coisa. Só que ela precisa mudar, né? Porque os nossos exemplos hoje são totalmente desfavoráveis. Então, eu vejo assim, não pode virar as costas para a política, mas eu entendo também que precisa profissionalizar a nossa carreira. Eu acho que precisa ter profissionais na gestão. A gente tem que fazer gestão. A gente não pode ficar, tem que ter um preparo, tem que ter um estudo, né? E a gente vai aprendendo todos os dias. Além da gente aprender na escola, a gente aprende diariamente, né? Eu adoro falar com o João Miller, eu adoro falar com o Roselei, porque a gente vai aprendendo, porque eles têm experiência na administração que eu não tenho. Eu estou aqui desde 2013, vereadora Zweig. Então, eu aproveito a experiência de outras pessoas para aplicar no nosso dia a dia também. Então, isso é muito importante. Com relação ao SAI, o SAI ele consegue andar com as próprias pernas dele hoje. Então, a receita e a despesa, ele consegue se manter. É óbvio que tudo aquilo que a gente conseguir fazer para modernizar, eu acho que tem que ser bem-vindo, a gente não pode parar no tempo. Já a PROAB, a prefeitura banca. Todo mês eu mando do 10º. Todo mês eu tenho que colocar dinheiro lá na PROAB. Então, isso não é bom nem para a PROAB nem para o município. Tá? A mesma coisa com a PROMEMORA, a mesma coisa com a FESC. Então, eu entendo assim que a gente precisa tratar a política de uma forma que tem que ser feita, né? Sem aquele negócio de tomar lá da cá, que a gente vê hoje, não estou generalizando, não estou falando desse parlamento ou daquele, estou falando de forma que a gente vê na televisão, e a gente tem que conduzir com a política, mas também profissionalizar. A gente tem que profissionalizar e colocar pessoas profissionais para fazer aquela determinada coisa. Eu acho que com isso todo mundo ganha. Tudo bem? Tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que o Mário, se tiver interesse, que ele pudesse fazer as considerações finais. Se não tiver, eu poderia declarar encerrada a audiência pública. Gostaria de fazer, pois não. Você é candidato, vereador? Não, Sim. É muito importante, com certeza.
para as considerações finais do Vereador, secretário municipal de na verdade, Fazenda. nós nos estendemos porque é gostoso esse bate-papo, né? Eu acho que ele é produtivo, eu acho que ele é esclarecedor. E só falo uma coisa, que falar, né, os números do município, falar a situação, expor aquilo que são as nossas metas, os nossos objetivos, as nossas dificuldades, e estar sempre junto com o pessoal da Fazenda, há uma motivação maior. Então, eu agradeço a presença deles, agradeço a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e assim, fica gostoso falar olhando para eles. Então, obrigado pela presença, viu? Muito bem. Gostaria de fazer o encerramento. Antes, eu quero parabenizar o Mário Antunes pela sua explanação, apresentação sobre os números de forma didática, de fácil entendimento, numa linguagem que não traz dificuldade para o cidadão que está nos acompanhando, né? Eu acho que esse comparativo também de quadrimestre de um exercício para o outro é muito interessante. E, ao encerrar, dizer que a Secretaria Municipal de Fazenda está em boas mãos, de forma muito séria, não só o Mário, mas seus servidores, que sua grande maioria de carreira, isso é muito importante, essa valorização dos funcionários de carreira é muito importante. E eu espero que em setembro nós voltemos aqui, né? Todo mundo sabe, em setembro nós temos que voltar para analisar o segundo quadrimestre, né? Tomara que melhore pelo menos a transferência, né, da União e do Estado, porque a fonte 1 a gente percebe que está equilibrado, né? Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença, declaro encerrado mais essa audiência pública.